Agora eu vou dizer para vocês a história interessante de um homem que disse que era um jesuíta, Alberto Rivera. E ele alega que o cardeal Bea, general jesuíta, lhe deu instruções pessoalmente sobre a origem do Islã. E de acordo com Rivera, a Igreja Católica começou o islamismo com o propósito de dominar os árabes e garantir a segurança de Jerusalém. Fascinante. Isto é altamente ridicularizado na literatura. Claro, nada assim pode ter acontecido. Deixe-me fazer uma digressão, uma especulação. Quem veio primeiro, o catolicismo ou o islamismo? O catolicismo chegou primeiro. E o catolicismo tinha um grande problema. A Igreja Bizantina, no início, estava do lado de Roma, não havia dificuldade. De fato, o imperador bizantino elevava o pontífice romano, considerando o corretor de todas as heresias do mundo. Então, sim, a Igreja Bizantina e a Romana eram a mesma igreja no início. Mas depois de 1000 anos houve uma separação entre a Igreja Ortodoxa e a Católica. O patriarca ortodoxo se recusou a aceitar a supremacia do bispo de Roma. Então houve guerra entre esses dois grupos. E essa guerra continuou até depois da Revolução Russa. Mas agora a Igreja Ortodoxa começa a dizer, nós nos desculpamos. Desculpe. Então isso foi resolvido. Mas nos primeiros séculos do domínio católico, qual foi o grande problema do catolicismo? Quem era o problema? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, porque o cristianismo tinha se espalhado no Oriente Médio. Não seria bom se estes supostos cristãos de Roma pudessem conseguir uma organização que erradicasse o cristianismo, substituindo-o por uma outra forma da sua própria religião, fundando uma organização. E eles são bons nisso. Quem foi que os jesuítas criaram? A maçonaria, para fazer sua obra. E eles então banem a maçonaria para que, se alguma coisa acontecesse, eles podiam dizer, bem, não fomos nós, foi a maçonaria. Ou então eles põem a culpa nos judeus. Não somos nós que governamos o mundo, são os judeus. É o sionismo, mas de fato é o catolicismo. Agora, se o mundo ocultista quer obter o controle e o mundo ocultista controla Roma, por que não ficar tudo sob o controle do ocultismo? Não seria interessante? Eu só estou especulando. Eu não posso provar isso. Eu só estou dizendo o que Rivera disse, mas infelizmente ninguém deu crédito a ele. Então vamos olhar o que está acontecendo. Fátima é um lugar muito interessante, porque no passado o islamismo controlou a Espanha e Portugal. E aqui está o Papa em frente da estátua de Fátima. E vejam que aqui está o Templo de Fátima. O membro do Vaticano, Dr. Malaquias Martin, disse que, baseado numa mensagem de Maria, numa visita pessoal, o Papa João Paulo acredita que chegará o dia quando o coração do islamismo, já afinado com as figuras de Cristo e da mãe de Cristo, Maria, receberá a iluminação. Iluminação, eu gosto dessas palavras. Elas têm um som agradável que ele precisa, uma segunda Fátima, na qual eles o reconhecerão como o vigário de Deus na terra. Então, quem precisa ser reconhecido como o vigário de Deus? O Papa deve ser reconhecido como o vigário de Deus. Então, com os companheiros de viagem, como a Igreja da Inglaterra, a Igreja Episcopal e outras semelhantes, o Papa poderá ser adorado como o Pai Santo e Infalível por mais da metade da população mundial. Eu gostaria de corrigi-lo. Toda a população mundial. Mas isso está além do que eu quero dizer. Agora, o islamismo primitivo, qual foi a área que ele ocupou? Esta área. Quem governava esta região? Quem a governava? Apenas o cristianismo. Antes da chegada do islamismo, aí estava o cristianismo. Mas então o islamismo passou a dominar essa região. E então, por volta de 750 depois de Cristo, o islamismo progrediu e tomou conta de toda essa região, inclusive da Espanha. Isto é fascinante. A Espanha e toda a região da Ásia Menor. Tudo controlado pelo Islã. Vocês sabiam quem governava a Espanha? Eram os visigodos. E os visigodos tinham um evangelho diferente do católico. Eles estavam mais alinhados com os ostrogodos, que de fato guardavam o sábado. Eram povos problemáticos que de alguma forma precisavam ser anulados, nem que fosse por um período de tempo. Eu estou especulando. 900 depois de Cristo,
Ali vão eles para o norte da Espanha. Ali estavam os francos, que apoiavam muito o catolicismo. E vagarosamente o Islã começou a chegar. E toda essa região passou a ser controlada pelo Islã. 1100 depois de Cristo, eles já estão aqui no sul da Espanha. E vocês sabem que o sul da Espanha é mais independente do que o norte. Houve batalhas tremendas nessa região da Espanha. E então eles ganharam domínio sobre esta região. E em 1500 depois de Cristo, eles então saem da Espanha e o Império Romano Ocidental se torna totalmente católico. Agora é católico. E Roma controla o mundo católico. E o Islã controla esta região. Aqui está a distribuição atual do islamismo. Há duas seitas, o Sunni e o Shia, e eles controlam áreas vastas. Uma área enorme. Mas inicialmente, onde os cristãos estavam, hoje você pode dizer que é tudo islamita. Há uma história interessante que se conta, que as penas vermelhas vêm do fato de que eles as mergulharam no sangue dos cristãos. Eu não quero especular. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não quero ficar especulando. Mas é interessante. Lembrem-se que Gary H.K. fala das antigas religiões de mistério, sob o controle dos maçons e dos Illuminati e do Concílio Mundial de Igrejas. Mas e se os verdadeiros místicos que controlam o cenário estão de fato em Roma? Mas e se eles controlam tudo, inclusive esta outra religião, através de pessoas de dentro? E se você monta o quebra-cabeças, com todas as referências que existem, há laços íntimos entre os templários e as sociedades secretas do islamismo. Os ismaílis, os karmatitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, os assassinos são interessantes. Eles estão dispostos a se matar para que possam obter alguma vantagem. Eles explodem a si mesmos para destruir outras pessoas. Será que há algo assim hoje em dia? Sim, então nada mudou. A história se repete mais uma vez. Agora, quem eram essas sociedades secretas que estavam mancomunadas com os templários? Ou será que os templários as controlavam? Quem sabe? Vamos ler alguma informação sobre os assassinos. Os graus dos assassinos são os seguintes. Primeiro, o grão-mestre, conhecido como Sheikh al-Jabai, ou o Velho da Montanha. Em segundo lugar, o Dail Kebir do Grande Priorado. Em terceiro lugar, os iniciados Dais. Em quarto lugar, os Rafiks ou associados. Em quinto, os Fadais ou devotos. Em sexto, os Lassiques ou irmãos da lei. E finalmente, as pessoas comuns, que deveriam ser simplesmente instrumentos cegos. Isso soa familiar. A pobre massa cega, os catecúmenos. Planos contra a religião não eram, obviamente, admitidos pela ordem. A conformidade estrita ao Islã era exigida de todas as fileiras mais baixas dos não iniciados, mas o adepto aprendia a distinguir o engano da fé e das obras. Nós estamos falando de países inteiros, sujeitos a essas pessoas de dentro, que usavam seus habitantes como gado humano. Você não sente pena deles? Como nós também temos que ter pena de nós mesmos? Porque nós também temos sido enganados. Então, com o incentivo do paraíso, os assassinos alistaram instrumentos para sua obra criminosa e estabeleceram um sistema de assassinato organizado com base no fervor religioso. Nada é sincero e tudo é permitido. Essa é a base da sua doutrina secreta. E os jesuítas têm a mesma doutrina hoje em dia. Esta era concedida a poucos e ocultada sob o véu da mais austera religião e piedade, restringindo a mente sob o jugo da obediência cega. Pobres coitados, enganados pelos agentes satânicos. Também havia os fatimitas, que assumiram o controle. O fundador da dinastia fatimita dos califas foi um tal Ubaidallah, conhecido como Mahdi. Suas sociedades de sabedoria foram instituídas em Cairo. Darul Qimat, ou a Casa do Conhecimento, pelo califa número 6, Hakim, que foi canonizado como Deus após a sua morte, é adorado até o dia de hoje pelos drusos. Sob a direção desse homem, a grande loja do Cairo foi formada pelos fatimitas, e continuaram o plano de Abdullah. Ali havia 9 graus, seu método de enlistar os prosélitos, seu sistema de iniciação, blá, 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 são absolutamente os mesmos usados por Weishaupt, o fundador dos Illuminati. Então não há diferença entre Roma e essa gente. É a mesma organização.
Será possível que eles estão usando tese e antítese já por milhares de anos? Para extirpar o remanescente do cristianismo? Mais tarde, quando a Igreja Ortodoxa se separou, o que eles fizeram? Eles criaram um império chamado Império Otomano. E eles então entraram e eles mataram os sérvios, que eram ortodoxos. E eles mataram os romenos, que eram ortodoxos. Eles estupravam as mulheres, jogavam as crianças aos ares e as aparavam com a ponta da baioneta. Dizimaram todas as áreas ortodoxas. Incrível. E aqueles que conseguiram escapar para o norte, para a Rússia, não escaparam à espada do comunismo. A Lenin e seu bando de assassinos. Tem havido uma guerra religiosa desde a morte de Cristo. E quem está sendo destruído? As almas dos homens. Aqui estão os homens do Islã. Quem são os de dentro? Quem são esses ayatolás? Será que o mundo deveria ter medo? Eles querem que o mundo tenha medo. Você tem tese e antítese. Nas guerras mundiais, eles disseram, a ameaça é o comunismo. Eles queriam que você sentisse medo, para que você pudesse aceitar quaisquer mudanças necessárias para vencer a ameaça. E agora usam isso como a próxima ameaça, para criar a síntese que desejam. Vão esfregar as duas, uma religião contra a outra. A cultura dos judeus e dos cristãos, a cultura do Islã, vão esfregar uma na outra para que elas se destruam mutuamente, até que nada sobre, até que haja síntese. E então você vai ter uma religião mundial. E Lúcifer vai ficar alegre porque ele será o rei. Não foi isso que Albert Pike disse? O que ele ia fazer? Uau! Quem são esses homens do Islã? Eu já falava desse homem muito antes que alguém descobrisse que ele era um maçom do grau 33. Vocês sabem que ele se tornou o terrorista número 1 e talvez ele nunca seja pego. Ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe se ele está vivo. Nós vamos falar sobre ele amanhã. A Bíblia é uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã. Eu já mostrei esse texto para vocês. Vem de Morais e Dogma, somente porque ele é o livro sagrado da religião cristã. O Pentateuco hebraico numa loja dos judeus e o Corão numa loja de Maomé devem estar no altar. E um desses, e o quadrado e o compasso, devidamente compreendidos, são as grandes luzes pela qual um maçom deve trabalhar e andar. Qual? Obviamente não a Bíblia, porque Morais e Dogma, o próprio livro diz que odeia a Bíblia. Foi isso que o livro disse, lembram-se da citação? Mas mudaram tudo. E o Pentateuco hebraico? Bem, isso é uma parte da Bíblia. Então o que é que sobra? O que é que sobra? Por eliminação, o Corão. O Corão como ele existe agora ou corretamente compreendido? Provavelmente corretamente entendido. Por quê? Porque o Corão diretamente rebaixa Jesus Cristo. É o livro que diretamente rebaixa Jesus Cristo. Enquanto que os outros tiveram que ser modificados para que os de dentro pudessem rebaixar a Jesus Cristo. Estão entendendo? Vamos olhar isso, porque a coisa está ficando melhor. O engano mortal, James D. Shaw, que era um maçom do grau 33. Ele esteve em uma cerimônia muito interessante, onde um pregador famoso, muito famoso, e o primeiro nome dele é Billy, ele também compareceu a essa cerimônia de iniciação. Mas isso é outra história. Grau 33, cavaleiro comandante da corte de honra, o mestre da adoração do passado, loja azul, mestre do conjunto passado de todos os ritos escoceses, é isso que ele era. E ele explica alguns dos rituais. O engano mortal, de James D. Shaw. A cerimônia de iniciação ao grau 33. O juramento é selado ao se beber vinho dentro de um crânio humano. Que este vinho que eu agora bebo se torne um veneno mortal para mim, como a cicuta bebida por Sócrates, se algum dia de minha vontade eu violar este voto. Um membro vestido de esqueleto coloca seus braços ao redor do candidato, que então declara, e que esses braços frios para sempre me envolvam, se algum dia, de minha própria vontade, eu violar este voto. Aí está a cerimônia de iniciação do grau 33. Mas há uma outra.
Cada um de nós recebeu, juntamente com o anel do rito escocês, a cópia do livro de Albert Pike, Morais e Dogma. Você só recebe isso quando você entra para o grau 33. Eles nos disseram que este livro era a fonte da maçonaria e seu significado. Eles também nos disseram que ele jamais deveria sair de nossas mãos e de que arranjos deveriam ser feitos para que, no momento da nossa morte, ele fosse devolvido ao rito escocês. Felizmente, eu não tive que passar por este processo, mas eu tenho um livro desses. É muito útil.